Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Sim? Bom, primeiro, um prazer imenso de vir contribuir com a programação cultural da Feira de Livro da Unesp e pelo convite feito pela editora Blucher. Muito obrigado, Boni, e a todos aqui presentes, para falar de um tema que vem me consumindo boas energias pelo fato de eu acreditar verdadeiramente de que ele tem um poder transformador para a educação. A gente se propôs a falar de nanotecnologia e nós vamos, e vocês hoje vão poder conhecer um pouco do universo da nanotecnologia no tempo que nós temos aqui. Mas falar de nanotecnologia na educação é propor, de fato, uma semente a ser inserida dentro do contexto da educação básica para que a gente possa fazer com que os estudantes tenham um conhecimento integrado. Química, física, biologia, matemática, todas essas áreas da ciência se integram dentro da nanotecnologia e faz com que o estudante perceba o potencial de correlacionar os conhecimentos, de aprender a enxergar além do muro que cerca aquela disciplina individualmente. Por isso o título, Nanotecnologia na Educação, Inovações e Oportunidades para Formar a Geração do Futuro. Essa proposta de discussão da nanotecnologia vai carregar ao longo da minha conversa, da minha fala para vocês, algumas evidências, alguns fatos que a gente já vem construindo dentro desse tema e depois a apresentação vai se encaminhar para falar exatamente de nanotecnologia e oferecer a vocês um pouco mais de informação sobre essa incrível área da ciência. Eu atualmente sou professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é a minha nova casa, onde eu estou muito feliz por estar lá, mas tenho a minha formação como doutorado no Instituto de Química da USP, onde ainda tenho um vínculo lá e permaneço por mais de 9 anos, e é uma alegria imensa mostrar um pouco do trabalho que a gente vem realizando ao longo desse tempo. Nanotecnologia na educação é uma palavra que, na minha mente, no meu conceito, naquilo que me motiva, tem se transformado em nanotecnologia para todos. Por justamente acreditar que é necessário desenvolver ações educacionais de divulgação e de inserção dessa temática dentro da educação básica. Porque você pode construir com isso um ciclo com base na visão educacional de que o conhecimento gera informação e essa informação, se tratando de uma nova área da ciência, vai preparar a sociedade para o novo. E aí você depois tem a possibilidade de formar cidadãos mais conscientes desse novo processo tecnológico ao qual nós estamos vivendo e, a partir disso, gerar mais conhecimento e inovação que, novamente, vai produzir mais pessoas conectadas a essa nova percepção de evolução tecnológica. Por isso que nanotecnologia na educação é uma democracia do conhecimento. Poder dizer e discutir nanotecnologia na educação permite que essa área da ciência, ainda algumas vezes justificada dentro do meio de pesquisa, dentro das universidades, fazem com que o conhecimento ou a informação sobre ela seja muito restrito. Quando a gente fala de nanotecnologia na educação, a gente precisa buscar algum modelo. E aí a gente vai observar um modelo americano, não no sentido de que eles são melhores, mas no sentido de que eles têm uma proposta que precisa ser observada e, de fato, talvez trazer as modificações e adequar a realidade do Brasil. Nos Estados Unidos, desde 2003, a partir da Iniciativa Nacional de Nanotecnologia, que fez um investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento nessa área, desde 2003, com o nascimento do programa, já se criou uma vertente educacional. Lá se ensina nanotecnologia e se discute esse tema para os estudantes a partir dos 12 anos de idade. Então você vê que você já tem a possibilidade de primeiro fazer uma reflexão. É possível ensinar nanotecnologia na educação básica? E aí a gente também observa que lá eles têm programas de capacitação de professores, a possibilidade de vincular universidade e educação, trazendo o professor de volta para a universidade, ensinando, capacitando o professor sobre uma área da ciência que é muito nova. E, por consequência, quando o professor se formou, isso não era discutido durante a sua graduação. Portanto, é necessário trazer o professor de volta, convidá-lo a retornar à universidade
e adquirir esse conhecimento. É o que eles chamam de um ensino híbrido baseado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E como nós vamos ver, nanotecnologia carrega todas essas áreas de maneira integrada. E no Brasil, qual é a realidade? Esse é um ponto importante, porque ensinar nanotecnologia ou discutir temas de nanotecnologia está apontado dentro dos documentos normativos do Ministério da Educação. Especificamente na página 59 diz sobre a importância de se discutir temas como a nanotecnologia que envolvam um forte apelo a essas relações com a sociedade. Então isso tem respaldo na legislação brasileira e o que falta ainda talvez seja a capacitação de professores, a exploração e o desenvolvimento de materiais didáticos adequados para isso. Então, a gente resolveu embarcar num novo projeto, numa nova visão de contribuir para a educação no Brasil. E aí, criamos o projeto Ensinando. É um projeto de educação científica e nanotecnologia que vai trabalhar a adaptação do conteúdo, a transposição didática e criar uma linguagem propriamente escolar para se ensinar a nanotecnologia desde a educação básica. Nós estamos depois, vou narrar alguns exemplos, a partir do 9º ano do ensino fundamental, a gente já consegue discutir e promover fazer essa discussão. Esse é o site do projeto, ensinando.com.br, e a gente começou, isso vem acontecendo já há alguns 6 anos, mas mais no sentido de palestras de divulgação de nanotecnologia, indo para as escolas, indo para as ETECs, e em 2017, conseguimos uma grande oportunidade no Colégio Santa Cruz e lá fomos então convidados, eu fui convidado a fazer uma disciplina eletiva de nanotecnologia. São aulas toda semana de nanotecnologia, somente isso. E em 2017, essa foi a primeira turma de alunos do ensino médio no Brasil a ter registrado no histórico escolar mais de 20 horas de curso só de nanotecnologia. São alunos do 3º ano do ensino médio. O sucesso foi muito grande, a escola percebeu o impacto que ela provocou e em 2018 também tivemos mais estudantes que se matricularam espontaneamente, dado essa nova reforma do ensino médio, onde você escolhe por afinidade o conteúdo que você quer cursar, não tinha ali nenhuma obrigatoriedade de fazer e ali com muitas atividades experimentais. Hoje nós temos uma apostila de curso, muitos outros materiais que eu vou ainda falar, mas a gente trabalha com mais de 50% do curso experimental, mão na massa, o aluno fazendo experimento para conhecer as propriedades dos nanomateriais. Nesse ano de 2019, o nosso projeto ampliou ainda mais. No Colégio Santa Cruz está acontecendo neste semestre, toda semana a gente está lá, uma disciplina eletiva também, 3º ano consecutivo de nanotecnologia, 3º ano do ensino médio. No Colégio Dante Alighieri, lá na Avenida Paulista, nós estamos com 2 turmas de 1º e 2º ano do ensino médio. Então, uma turma mista e abriram-se 2 turmas. Estou muito feliz, o Colégio Dante, uma infraestrutura impecável, muito interessante. E vizinho a nós aqui, o Colégio Beit Yaakov, colégio judaico, excelente. E eles fazem uma NanoWeek para alunos do 9º ano do Fundamental 2. Fizemos no ano passado, foi novamente um feedback muito positivo, porque era uma semana só com experimentos e aulas teóricas. As aulas teóricas duravam 40, 50 minutos e depois os estudantes passavam um tempo em sala de aula fazendo experimentos no laboratório. Então o projeto Ensinando hoje está nessas 3 instituições, além dessas atividades que a gente faz de divulgação de palestras em escolas públicas, em escolas privadas, sejam elas de nível técnico ou de nível médio. Está aqui um pouco o Centro Paula Souza, que é um grande parceiro, ETEC Getúlio Vargas, ETEC Osasco, ETEC Lauro Gomes em São Bernardo, as universidades Mackenzie, a Universidade de Guarulhos, Colégio Bandeirantes, o SESI, o Senai, a gente já teve a oportunidade de divulgar e de fazer trabalhos importantes com essas instituições de ensino, e entre outras. Esse é um pouco da memória do que nós temos até o momento. Todas as atividades são assim. A gente tem a possibilidade de falar de nanotecnologia, mas falar numa linguagem acessível que permita a todos entender o potencial e o impacto dessa nova área da ciência. As atividades experimentais que nós realizamos, seja com alunos de graduação, aqui na Semana de Engenharia do Mackenzie, aqui em visitas ao Instituto de Química da USP. Então, a gente propõe experimentos adaptados para os alunos e obviamente, que isso tem
nos capacitado, nos dado experiência em cima disso. O Projeto Ensinando está nas redes sociais, depois também vocês podem acompanhar mais de perto as ações do projeto, só pesquisar lá, Projeto Ensinando, a gente divulga muito dos conteúdos que nós fizemos. E não somente falar de nanotecnologia, seria muito cômodo e muito simples, de repente, vocês são doutores, vocês fizeram doutorado na área de nanotecnologia, então vocês ensinam nanotecnologia apenas. Eu, juntamente com o professor Toma, o meu mestre, meu orientador de doutorado, minha inspiração, um dos maiores cientistas e pesquisadores do país, nos propomos também a avançar na criação de materiais didáticos. Esse é um livro muito especial, por se tratar do primeiro livro, Nanotecnologia Experimental, da editora Blucher, feito também em coautoria com o nosso amigo Ulisses Condomite, na época que ele estava lá no laboratório, um livro que trouxe uma proposta diferente, inédita. 45 experimentos, todos eles classificados em básico, intermediário e avançado. Então, é o que a gente chama de um livro universal diante da infraestrutura laboratorial. Você pega o livro, você analisa o livro, identifica quais vidrarias pela classificação justamente do que os experimentos têm. Eu acho que essa proposta de classificar os experimentos, de colocar eles de maneira organizadas, você pôde chamar a atenção para a comissão de avaliação do Prêmio Jabuti, onde nós ganhamos em primeiro lugar na categoria Engenharias e Tecnologias. Esse Prêmio Jabuti é uma das maiores honrarias na área literária que existe no Brasil, se não há mais, com certeza a mais importante, e para nós, a gente sempre escreve o livro por vocação, por amor, mas quando vem uma premiação, acaba nos proporcionando uma felicidade imensa, que o senhor Edgar Blucher, o senhor Eduardo, no dia da premiação, com alegria imensa de ganhar essa pequena estatueta desse Jabuti. Mais recente, no final do ano passado, lançamos também a cartilha educativa Nanotecnologia para Todos. Esse, um material didático gratuito, foi um projeto aprovado na Pró-Reitoria e Cultura de Extensão da USP e financiado pelo Banco Santander. Então, junto com eu e o professor Toma, nós escrevemos essa cartilha. Essa cartilha, você pode baixar a versão digital dela no site do Projeto Ensinando, só preencher os dados, a cartilha já vai chegar automaticamente no seu e-mail. E aqui um pouco um spoiler de dentro da cartilha para vocês, pelo fato de que a gente tomou o cuidado de fazer muito ilustrada, de fazer com uma conversa entre a cartilha e o leitor, com muitas imagens que vai ajudando a entender todo o aspecto da nanotecnologia. Então, se você quer conhecer sobre nanotecnologia numa linguagem muito simples e acessível, tenho certeza que você vai se identificar com a cartilha e veja pelas ilustrações que não é um material que se torna chato, muito pelo contrário, vai sendo divertido, tem muitas imagens, muito diálogo entre os personagens e o texto da cartilha. Vale a pena também para quem se interessar em conhecer um pouquinho mais. Destaco também a questão do Enem. Venho acompanhando o Enem e nós se vão, desde 2015, sempre uma questão associada à nanotecnologia aparecendo no Enem. É o que eu digo sempre, não precisa saber nanotecnologia para fazer o Enem, não estou dizendo isso. Mas é importante que você consiga, através do texto da questão, que é puramente associado à nanotecnologia, dar a resposta com conceitos do ensino médio. Então, as questões são muito bem formuladas. E aí você vê em 2015 uma questão, 2016 apareceram 2 questões, 2017 uma, e em 2018 3 questões, inclusive a do grafeno. Dava a estrutura do grafeno e perguntava qual era a geometria do átomo de carbono e a hibridização. Caiu sobre células solares de dióxido de titânio na última questão do Enem. Super importante, mostra que o Enem está conectado com isso. Lá no site a gente também tem todas as questões detalhadas e discutidas para vocês. Então, como eu disse, é breve, basicamente para dizer que o que a gente está fazendo de ensino de nanotecnologia se soma ao dia de hoje. Poder comunicar, poder divulgar, poder passar um pouquinho do nosso trabalho e, a partir disso, criar multiplicadores. Vocês são os multiplicadores de quando alguém estiver interessado em aprender sobre nanotecnologia, podem indicar a cartilha, podem indicar o nosso site, o nosso projeto, e a gente está indo em muitas escolas fazendo esse trabalho de divulgação. Então, eu quero falar para vocês agora sobre nanotecnologia, para passar um pouco de informação e por que essa área da ciência, essa nova área da ciência, tem chamado muito a atenção. Primeiro,
para falar de nanotecnologia, precisamos nos situar em qual cenário estamos vivendo. Creio que vocês devem saber que nós estamos passando pela 4ª Revolução Industrial, certo? Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, quando o surgimento do uso do vapor como energia, certo? Depois nós tivemos a 2ª Revolução Industrial, já o uso da energia elétrica, você já tinha também a possibilidade de produção de veículos em massa, as linhas de montagem. A 3ª Revolução Industrial foi no século passado, no século XX, 1950, 1980, o boom da microeletrônica. Os novos computadores chegaram à sociedade e tivemos que aprender a trabalhar com as máquinas e usar elas, obviamente, ao nosso favor. E agora, no século XXI, nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Essa 4ª Revolução Industrial, que cria o que está sendo chamado de Indústria 4.0, essa 4ª Revolução Industrial ela é dada por 4 pilares: nanotecnologia, biotecnologia, impressão 3D, inteligência artificial. Dentro de inteligência artificial está a internet das coisas. Então, você vê, nanotecnologia é o que a gente vai falar hoje, tudo bem. Biotecnologia, a gente vê aí as técnicas revolucionárias como o CRISPR, que você vai poder no futuro manipular o seu DNA de modo positivo para remover algum gene, algum cromossomo que é causador de uma doença grave, hereditária na sua família. E você depois vai poder ter uma nova geração sem carregar essa doença hereditária. Coisas muito importantes estão acontecendo nessa área, principalmente também para resolver a questão de como alimentar a população em 2050. Seremos um número absurdo de habitantes no planeta Terra e como fazer para alimentar. Então a biotecnologia também trabalha com isso. Como criar alimentos, obviamente, seguros, saudáveis ao ser humano, cada vez menos espaço para se plantar, para se cultivar. Impressão 3D, hoje já se faz tudo, inclusive casas, tênis, tudo se faz com impressão 3D. Gosto muito da impressão 3D associada ao uso de biopolímeros, que podem ser, então, uma pessoa que sofreu um afundamento de crânio num acidente grave, pode, então, ser escaneado o crânio dela, criar ali uma parte da cabeça dela com biopolímero, com impressão 3D, poder dar a ela uma qualidade de vida sem ter esse problema de ter uma situação, uma deformação devido a um grave acidente. Eu gosto muito dessa parte, mas há vários exemplos. Inteligência artificial, internet das coisas, vem para mudar, para criar uma ruptura na sociedade. A gente tem vários exemplos de pessoas que, às vezes, já não está sabendo mais separar a vida virtual da vida real, certo? Então, inteligência artificial, nós vamos ter que lidar com máquinas, com robôs que pensam. E isso, eu acredito, que vai criar novos paradigmas na sociedade. Quando você tirar uma garrafa de leite da geladeira e depois de 2 horas aquela garrafa de leite não voltou para a geladeira, automaticamente existe um sensor na garrafa de leite que já gerou, como a geladeira entendeu que a garrafa não voltou, significa que você tem menos 1 litro de leite na sua despensa. E aí isso automaticamente vai para uma lista de compra que pelo seu celular você pode ativar e a compra vai chegar em casa para você. Então a gente está falando de algo que assim, não vai precisar de ir na rua fazer compra, não vai precisar de ver as pessoas. Como que nós seres humanos vamos trabalhar com isso daí? São muitas coisas importantes, esse é apenas um exemplo para ilustrar. Eu gosto muito dessa imagem porque retrata uma verdade. Nanotecnologia é uma ciência de fronteira, uma área interdisciplinar, conecta física, química, matemática, computação, ciências dos materiais. Então, nós vamos ver vários exemplos aqui, que tem hora a gente está falando de tratamento de câncer, hora nós estamos falando de tratamento de água, hora nós estamos falando de novas produções, novas formas de produzir energia limpa. Então, vocês vão observar um pouco disso. Para quem ainda não teve uma visão, nano é uma dimensão muito pequena, invisível ao olho humano e invisível também em microscópios ópticos comuns de laboratório. Nano é um prefixo que significa 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Ou, se você preferir, 1 milímetro, que é a menor medida da régua milimetrada, você vai fatiar isso 1 milhão de vezes. Você chegou no limite da escala nano. Aqui nós temos a espessura do DNA com 2,5 nanômetros, o vírus da gripe variando aí de 80 a 100 nanômetros, então são estruturas muito pequenas. E aí você já tem a microescala e depois a macroescala, que é tudo que está aqui diante dos meus olhos. Observe como o mundo nano está muito próximo do mundo dos átomos e das moléculas. De fato, se você enfileirar 10 átomos de hidrogênio, que são o menor átomo da tabela periódica, você já atinge 1 nanômetro.
Então, observe como a nanotecnologia trabalha muito próximo do limite. Por isso que é dito a última revolução, ou a última fronteira, melhor dizendo, a última fronteira da ciência. Porque abaixo da escala nano não há nada mais do que ser estudado, exceto propriedade de átomos e moléculas. Por isso que é a última fronteira. Não vai existir uma nova ciência abaixo da nanotecnologia. E é por isso que ela está em muito destaque, por revelar novas propriedades. Mas, professor, quais são essas novas propriedades? Tudo que você está acostumado a ver de fenômenos está obedecendo leis no mundo macroscópicos. A gravidade atua sobre nós porque somos corpos que possuem massas consideráveis. Mas quando eu reduzo drasticamente o tamanho, essas forças deixam de ser importantes. E aí surgem fenômenos quânticos, que fazem com que no mundo nano as coisas sejam completamente diferentes do que nós estamos acostumados. Ouro é dourado, mas nanopartículas de ouro são vermelhas. Prata é prateada, mas nanopartículas de prata são amarelas. Não mudou nada. É prata zero, ouro zero, ouro zero. Metálico, metálico. Você apenas reduziu o tamanho. Você está na ordem de quase 100 milhões de vezes o tamanho do ouro convencional, da prata convencional. A partir disso, fenômenos quânticos regem esse sistema e produzem essas cores maravilhosas que fazem com que esses materiais tenham aplicações muito importantes. É isso que desperta nos cientistas o interesse de se investigar e estudar cada vez mais esses nanomateriais. E o grande profeta da nanotecnologia, o cara que teve uma visão, antes de todos, Richard Feynman, 1959. 1959, Feynman é um físico brilhante, Nobel em 1965, um cara visionário, um cara além do seu tempo, tem uma biografia maravilhosa sobre ele, uma pessoa realmente que tinha uma visão diferenciada. Ele, em 1959, dava uma palestra no Instituto de Tecnologia da Califórnia e dizia para as pessoas que no futuro não muito distante seria possível construir materiais, átomo a átomo, molécula por molécula. Isso é impressionante, porque ele estava dizendo que existe uma dimensão que em 1959 as pessoas não sabiam qual era, mas ele dizia, existe uma dimensão muito menor do que nós podemos enxergar. E essa dimensão, ela tem a possibilidade de você criar uma nova ciência. Para você se localizar, e é por isso que eu botei essas duas imagens, uma provocação que ele fez ao público, dizendo que ele daria um prêmio para quem conseguisse gravar uma quantidade de informação muito grande, como, por exemplo, todos os volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete. O cara, ao desafiar isso, era ao mesmo tempo chamado de louco, ao mesmo tempo chamado de gênio, mas ele estava dizendo que a gente tinha que ter a visão de miniaturização. As coisas, a ciência ia caminhar numa dimensão muito menor. E o Lego é o que nós podemos entender da fala de Feynman em 1959. Se você já brincou de Lego, você brincou de construir coisas, átomos a átomos, moléculas a moléculas. Porque cada peça de Lego que você une umas a outras, você está saindo de unidades e construindo sistemas complexos. E Feynman dizia que isso seria possível. Para te conectar, você observa que, quando lançou o CD, todos nós achávamos isso incrível. Mas quando lançou o DVD, e dentro do DVD cabem quase que 7 CDs, você observa que a diferença entre os dois é por causa de uma evolução na capacidade de fazer essas ranhuras onde se gravam as informações. Observem, no CD, a tecnologia da época permitia apenas um espaçamento mínimo de 0,83 microns para cada ponto e entre as raias de 1,6 microns. Quando a tecnologia evoluiu, alguns anos depois, no máximo 4 anos depois, já se criou o DVD. Você já tinha quase que a metade da capacidade de resolução, de 0,4, e uma diferença de distância entre as raias de 0,74. Cabe muito mais informação dentro de um DVD do que no CD. Isso porque você era capaz de reduzir o tamanho, de aumentar a resolução, de criar uma tecnologia que ia cada vez mais na direção do infinitamente pequeno. Então, para você ter uma ideia de como que Feynman é dito o profeta da nanotecnologia, em 1959, quando ele deu essa palestra, você tem que olhar para 2 polos de ciência no mundo, Harvard e Pensilvânia. Isso que vocês estão vendo aqui é uma calculadora eletrônica.
criada em 1944. Olha o tamanho da calculadora eletrônica e olha a calculadora que você tem no seu celular. 1944, como que um cara podia falar de coisas que ainda estava muito longe do conhecimento científico? O computador criado, o Univac System, estava na Universidade da Pensilvânia, pesava 35 toneladas. Consumia um absurdo de quilowatts para fazer algumas operações apenas. Então, quando um cientista tem uma visão além do seu tempo, ele é chamado de profeta, porque ele enxerga o que os outros não estão enxergando. E aí você dá um salto de 1959 para 1990, 1990 ali, pelo menos alguns que estão aqui já tinham nascido, você tem 2 engenheiros da IBM reproduzindo, recriando o logo da empresa, depositando átomo a átomo de xenônio sobre uma superfície de níquel. Isso mostra que Feynman tinha razão. O futuro tornara-se realidade. O homem agora pode manipular a matéria na escala atômica, graças à invenção do microscópio de varredura por tunelamento. Uma ponta tão fina que o que tem na extremidade da ponta são unidades de átomos. Átomo enxergando o átomo. Eu tenho resolução atômica. Essa é a imagem original e aqui a imagem estilizada. De fato, 1990, a ciência tinha se preparado para chegar na escala atômica, no mundo nano. E isso tornou-se, então, abriu um novo caminho para a evolução da ciência. É muito bacana. E você transporta, então, eu estou pegando 3 momentos históricos, tem muitos outros importantes, mas você traduz agora, você vem agora para 2016 e olha para esses 3 pesquisadores que ganharam o Nobel de Química naquele ano. Solveig, Stoddart e Feringa construíram, e eles estão trabalhando nisso até hoje, máquinas moleculares. Vê-se o que Feynman falou com construção átomo a átomo, molécula por molécula, não faz total sentido trazendo isso para 2016. Isso é chamado de um nanocarro, ou um robô molecular. Você observa que você tem aqui moléculas conectadas perfeitamente, e se eu incido uma luz, como por exemplo um laser, esse carro é capaz de fazer movimentos. Obviamente que você diz, professor, para que serve isso? Eu já vou te responder no próximo slide. Mas você vê a complexidade, a organização, a possibilidade de se criar materiais, átomos a átomos, moléculas a moléculas, mostra que Feynman, em 1959, quando vê um Nobel de Química reconhecer a nanotecnologia em 2016, lá, transportado para cá, você percebe que, de fato, ele tinha uma visão além do tempo. A pergunta do para que serve isso se traduz com a própria mensagem, com o próprio texto, ao ser anunciado o Nobel de Química em 2016 para os 3 pesquisadores e reconhecer a nanotecnologia como uma ciência. Eu destaquei o que está ali em amarelo. Em termos de desenvolvimento, a máquina molecular, aquela imagem anterior, está no mesmo estágio que o motor elétrico nos anos de 1830. Então você olha que interessante essa mensagem. Se nós estivéssemos agora em 1830 e nessa palestra eu dissesse para vocês, nossa, vocês viram? Acabaram de criar o motor elétrico. Aí vocês poderiam dizer, para que serve o motor elétrico, professor? Eu ia dizer, para ainda nada. Tem alguns homens aí querendo inventar umas rodas, criaram algumas engrenagens para ver se o motor funciona com essas rodas e essa engrenagem. Seria essa a minha resposta. A mesma coisa para a gente entender isso. O que faz criar uma estrutura num tamanho nanométrico que produz movimentos? Por enquanto, a aplicação disso ainda não é real. Mas se a gente deixar a tecnologia avançar, a ciência estudar, você daqui a alguns anos pode ter a mesma importância de que o motor elétrico, 20 anos depois, sendo usado por todo mundo. Muito bacana essa reflexão e nos mostra isso. Bom, se eu conseguir pelo menos passar uma noção de escala, você deve estar aí pensando, se nano é tão pequeno, como que os cientistas conseguem trabalhar com materiais que eles não conseguem ver? Por isso que nanotecnologia é uma área da ciência nova, porque teve que se esperar a evolução da tecnologia, a criação de equipamentos para poder enxergar aquilo que não era possível enxergar com um microscópio óptico de bancada. Hoje você tem equipamentos, aqui eu estou só mostrando 2, super microscópios eletrônicos, que alguns deles, como os de transmissão, esse daqui à direita, chega a ampliar quase 1 milhão de vezes o tamanho do material. Então os cientistas ganharam
tiveram agora o incremento de enxergar aquilo que é absurdamente pequeno, porque você sintetiza o material, coloca no microscópio, analisa, vê o tamanho, depois estuda as propriedades para desenvolver aplicações. Então, isso, de fato, não é mais, não temos mais nenhum problema quanto a entender que nos últimos 20 anos, tivemos uma evolução muito rápida da tecnologia que permitiu que a nanotecnologia crescesse também numa velocidade que a torna hoje uma das principais revoluções que a ciência tem produzido. Trabalhar com nanotecnologia é criar, através do design, alguma estrutura, algum material, algum dispositivo que tenha dimensões nanométricas, que tenha dimensões abaixo de 1 micron e até 1 nano, e que eles possam, então, ter o objetivo de criar alguma aplicação, alguma inovação tecnológica. Eu vou contar algumas aplicações para vocês, mas quando a gente usa a palavra nanotecnologia, eu estou olhando a aplicação de um nanomaterial. Quando nós usamos a palavra nanociência, eu estou descrevendo a área da ciência que estuda as estruturas e as propriedades nas dimensões nanométricas. Nanotecnologia, a palavra tecnologia já me remete a uma aplicação, a um desenvolvimento, a algum insight. Eu gosto desse slide, o slide está na cartilha. Está exatamente essa imagem na cartilha. O cara faz a seguinte visão. Como eu enxergo o futuro com a nanotecnologia? E aí o cara diz, como explicar para as pessoas que isso não é nanotecnologia? Porque se você der um Google, nanotecnologia, você vai ver lá um monte de nanorobô atacando hemácias. Como se nanotecnologia fosse no futuro, daqui 5, 10 anos, você tomar uma injeção com o nanorobô, e aí o nanorobô vai lá, destrói só as células ruins, e você fica saudável, o nanorobô fica lá no seu corpo, aí você tem algum outro problema, o nanorobô vai lá e conserta, melhor. Isso é ficção. Isso é uma visão hollywoodiana das coisas. Existe essa linha de pesquisa, professor? Existe. Tem gente que tenta criar nanorobô para aplicações? Tem. É importante? Importantíssimo. Mas a nanotecnologia hoje, que está na prateleira do supermercado, que está em termos de aplicação, não é nanorobô, mas sim aplicação baseada na necessidade. Observar uma situação da sociedade, um comportamento no meio ambiente e, a partir disso, criar uma tecnologia que beneficie as pessoas. Isso é nanotecnologia pura, real. Essa, sim, é a que está pronta para vocês já tocarem nela e já tocam. Quando você pega no seu celular, você está tocando na nanotecnologia. O seu celular só é um computador de mão porque a nanotecnologia permitiu que os componentes dentro dele se tornassem cada vez menores. A tela que você toca é sensível ao toque graças à evolução da nanotecnologia. A sua bateria, cada vez mais eficiente. Imagine quando tivermos baterias líquidas, o seu celular vai dobrar. São coisas, porque telas que dobram já são realidade, graças ao grafeno. Então você tem muitas coisas que já estão diante de vocês. Antes de falar de alguns exemplos de aplicação, a gente deve pensar, existe efeito nano na natureza? Seria a natureza a musa inspiradora dos cientistas? Por que não? Sempre é. Quando a gente olha para a natureza e a partir dela cria alguma tecnologia, você está fazendo biomimética. Bio, vida, mimética, imitação. Existem vários exemplos de biomimética, alguns associados à nanotecnologia, outros não. Então você tem o primeiro exemplo mais interessante sobre exemplos de efeitos nano na natureza, se dá a diferença entre essas duas borboletas. Todas as vezes que você vê uma borboleta com tons de amarelo ou marrom, saiba que a cor que gera, o pigmento que gera a cor na asa da borboleta é a melanina. Melanina tal como nós conhecemos. Então, borboletas em tons marrons ou amarelo, a cor é pigmentada, a cor é normal. É a melanina que gera aquela cor. Mas nessa borboleta azul do gênero bluimorfo, você tem a cor formada por um processo de reflexão da luz. Se você analisar essa asa da borboleta ao microscópio, você vai perceber que ela possui umas calhas, umas lamelas nanométricas, que quando a luz do sol se choca interage com a asa da borboleta, há um fenômeno de difração na asa e o comprimento de onda que é refletido está no azul. Por isso que você enxerga a asa da borboleta azul. Nas nossas aulas, a gente pega essa borboleta, a gente ganhou uma doação de um borboletário, e aí você pinga uma gota de álcool na asa da borboleta e a asa da borboleta muda de cor. Porque o álcool altera as estruturas, a distância entre as calhas nanométricas.
E, portanto, quando você altera essa distância, você altera o comprimento de onda que é emitido, que é refletido a partir da interação. E a asa da borboleta muda de cor. O álcool evapora, a borboleta volta a ficar azul. É muito bonito o experimento. Esse fenômeno, chamado de cor estrutural ou cor iridescente, é muito comum. Quando você faz uma bolha de sabão, você só usa água e sabão. Então, por que a bolha é colorida? Porque você criou ali uma camada de sabão de espessura nanométrica, que quando a luz do sol bate na bolha, ela é refletida em várias direções, por isso que você vê a cor. Então isso é cor estrutural, isso é cor iridescente, se dá por um processo de múltiplas reflexões que acontecem naquela superfície. Uma empresa canadense, observando esse fenômeno de você criar padrões de cores à medida que a luz interage, criou um dos papéis de segurança mais seguros do mundo. Não é redundância isso. Os papéis de segurança não são usados apenas para fazer dinheiro, mas sim para se criar documentos oficiais de governos de vários países. É um papel anti-falsificação. Então, isso daqui vai te lembrar um holograma daqueles selos que usam no Correios. Mas não é bem isso. Na verdade, é o papel que tem um padrão de difração que, quando colocado sobre a luz, o papel gera uma imagem que não é possível de ver em algumas posições. Isso é absolutamente anti-falsificação. Essa empresa, Nanotech Security Corp, desenvolveu esse material e é usado hoje por governos de vários países. Tem o logo da empresa, usa a asa da borboleta, porque é inspirado justamente no fenômeno. A flor de lótus é vista por muitos como uma flor mística. De fato, tem muita gente que faz tatuagem de flor de lótus, pelo fato de que ela é uma flor tão bonita e muitas das vezes, ou sempre, você deve encontrá-la em regiões lamacentas, em regiões sujas, em lagos lamacentos. E é por isso que ela é místico. A ideia da beleza diante do caos, certo? Isso que faz as pessoas tatuarem flor de lótus. E você olha para essa flor tão bonita, mas o efeito que tem que ser estudado está nessa folha verde. É uma folha que permanece sempre limpa, mesmo estando em regiões sujas. Quando colocada ao microscópio, percebeu-se que na folha da flor de lótus você tem essas pilosidades, essas nanoestruturas muito pequenas. Além disso, por um mecanismo de evolução, essas nanoestruturas estão recobertas por uma substância cerosa. Então, isso cria uma folha super hidrofóbica. A gotícula de chuva não adere, mas sim rola sobre a superfície. Ao rolar sobre a superfície, arrasta a sujeira. Arrastando a sujeira, a superfície se torna limpa e a eficiência fotossintética aumenta. Então, é um mecanismo de evolução e é muito bonito. O que os cientistas observaram? Então, eu posso criar uma superfície que não suje e não molha? Posso. E, de fato, isso já existe. Você pode comprar uma roupa e não suja e não molha, hoje mesmo, pela internet. Você vai jogar água na roupa, a gente faz esses experimentos também nas aulas, a gente pega um tecido com nanotecnologia e o aluno fica jogando água, ketchup, depois lava, o tecido não molha. Isso já é uma realidade, isso já existe. Você também tem hoje o carro, a Nissan lançou um carro que tem ainda não está no mercado, é um protótipo de carro, existe esse vídeo, pode também pesquisar na internet, dá um Google, vocês vão ver. Metade do carro foi pintada uma tinta com essa propriedade, com o efeito da flor de lótus. O carro não suja. Não é que o carro não suja, é que se ele sujar um pouquinho, basta que chova e o carro é lavado automaticamente, justamente porque a tinta é especial. Então, metade do carro está com tinta comum, metade do carro com essa nova tecnologia de tinta. E aí você vai ter no futuro, e no futuro muito próximo, porque isso já foi aplicado, um carro que você não precisa lavar. Olha que consciência ambiental bacana, que proposta interessante de nanotecnologia. Você não vai precisar de lavar o carro. O carro, por mais que grude poeira, sujeira nele, é só você esperar chover. Chovendo, seu carro vai ficar limpo por fora, não vai precisar disso. Você já pode comprar uma tinta que tem esse efeito super hidrofóbico também, e essa tinta com esse efeito super hidrofóbico, você aplica na fachada da sua casa. Então, quando chove, as gotículas de chuva arrastam, deslizam numa velocidade tão grande que são capazes de remover a sujeira, mantendo a fachada de casa sempre limpa. Essa tinta já existe, é uma empresa, é uma multinacional, mas ela tem sede no Brasil, já é vendido isso, o produto chama Lotusan,
Então, eles têm essa tinta e com a capacidade de você comprar isso hoje mesmo. Então, roupas que não sujam e não molham são exemplos que a gente mostra. Não vou ficar falando aqui, mas a pele do tubarão também tem nanoestruturas. A cor do camaleão, o camaleão mudar de cor. Durante muito tempo achava que o camaleão mudava de cor e achava que isso tinha algum fenômeno relacionado com a biologia, mas na verdade é nanotecnologia ou nanoestruturas e a física. A cor que o camaleão é capaz de produzir se deve à presença de nanocristais debaixo da sua pele. Isso foi recente, descoberta recente. Alguns pássaros e alguns peixes têm a capacidade de se localizar porque eles têm dentro da sua região neural nanopartículas magnéticas. Então eles se orientam pelo campo magnético da Terra. O salmão é uma das espécies mais brilhantes e mais perfeitas no sentido migratório. Ele sempre consegue retornar ao seu ponto de nascimento. Então é uma das espécies e quando foi investigar, você percebeu que tinha ali umas nanoestruturas, uns nanocristais de nanopartículas magnéticas. Então tem outros exemplos da lagartixa, na cartilha tem um pouquinho disso tudo para vocês. Para falar de aplicação, eu quero apenas mostrar esse slide que ilustra alguns dos materiais que a gente chama de mais importantes, porque aqueles que têm mais estudos, mas todos são extremamente importantes. Vejam, nanopartículas de ouro, como eu disse para vocês, ouro é vermelho, mas ele pode mudar de cor com relação ao tamanho. Isso é brilhante, isso vai permitir muitas aplicações. Nanopartículas de prata, essa coloração, esse colóide amarelo. Nanopartículas magnéticas podem ser atraídas pelo ímã. E aqui um nanofluido magnético. Aqui é sólido, aqui é líquido, tem um ímã aqui debaixo. Nanocápsulas, cápsulas muito pequenininhas, capazes de transportar medicamentos no seu interior. E depois, ali do lado, a gente tem os nanotubos, que estão muito utilizados, e o grafeno também, para componentes eletrônicos. É como se fosse um slide tentando compactar, colocar nele algumas nanopartículas, algumas nanoestruturas que eu vou falar aqui hoje, mas poderia ser um seminário só de quais são os tipos de nanomateriais desenvolvidos atualmente. O poder que está nas mãos dos cientistas se traduz nessa imagem. É na síntese dos nanomateriais, é na síntese das nanopartículas que eu crio a funcionalidade que quero. Isso recebe um nome muito bonito atualmente, chamado de nanoengenharia. Não porque a engenharia está nesse nano, mas é porque você está fazendo modificações, construindo sistemas e estruturas numa dimensão muito pequena. Então você pode chamar isso realmente de nanoengenharia. Você cria aí funcionalidades, modifica a superfície, altera a composição, forma, controla o tamanho, e isso te dá um universo muito grande de aplicações. Vamos falar exatamente dessas aplicações, portanto. Nanopartículas de prata. Prata mata bactéria há muito tempo. Você compra uma pomada de prata na farmácia. Então, prata mata. O efeito, a atividade bactericida da prata já se sabe há muitos anos. O fato é que a prata, na forma nanométrica, o seu potencial bactericida é muito maior. Então, essa imagem é interessante. A bactéria tem medo, odeia nanopartículas de prata, a GNP. Basta que ocorra um contato entre a bactéria e a nanopartícula, há um processo redox aqui, onde a membrana celular da bactéria é destruída, destruindo a membrana celular, a bactéria já morreu. É um micro-organismo muito simples, se destrói a membrana celular, você já matou a bactéria. Isso que é efeito bactericida. Olha essa sequência de imagens. Aqui, na verdade, eu tenho um fungo, tem efeito bactericida e fungicida. Então, isso é um fungo. No exato momento em que esses pontinhos pretos, que são nanopartículas de prata, encostam na parede celular do fungo, o fungo já é destruído. Então você pode, com isso, pensar em muitas aplicações importantes. E as nanopartículas de prata estão causando uma revolução no setor hospitalar. Elas permitem ser incorporadas nos tecidos para criar roupas médicas e roupas de enfermeiro com atividade bactericida. Você pode incorporar as nanopartículas de prata em ligas metálicas, criar os equipamentos cirúrgicos, que você vai ter uma atividade, um controle, uma eficiência maior, se caso algum ser humano, por descuido, não fez ali a esterilização perfeita. Você pode colocar isso, então, em nanocompósitos e materiais plásticos que são usados dentro do centro cirúrgico. Eu cito muito um exemplo, por exemplo. Quando você vai abrir uma válvula, você põe a mão naquele plástico de abrir a válvula de oxigênio. Então, se o enfermeiro que está numa UTI,
tem que regular o oxigênio de 4 quartos de UTI, se ele não fizer entre cada quarto uma higienização correta, ele vai transferindo de um quarto para o outro contaminação bacteriana. E só o ato de encostar, se aquele plástico contém nanopartículas de prata, todas as bactérias depositadas ali vão morrer instantaneamente ou após um certo tempo. Então, você vê um outro enfermeiro que põe a mão ali, ele não carrega aquela bactéria que o outro, porventura, por um descuido de higiene, pode ter deixado. Então, isso já é uma realidade. Existem empresas, e já vou mostrar no próximo slide, aqui um exemplo interessante, por exemplo, se você olhar um pedaço do tecido da roupa de um médico, aqui um desenho ilustrativo, você observa que sem nanopartículas de prata, olhando o pedaço de roupa ao microscópio, você vê ali vários pontinhos que são colônias de bactéria. Então, a sua roupa que você está vendo agora, que você acha que está limpa, se você recortar um pedaço de tecido, você olhar no microscópio, pode ser que você vai encontrar, sei lá, em algum lugar, como todos nós, pontos que você tem aí, alguma colôniazinha de bactérias. Mas se esse poliéster, se esse tecido tiver nanopartículas de prata, você não tem essa possibilidade de crescimento de bactérias. Então, já existem empresas aqui no Brasil, a Nanox, que vendem compósitos de prata, de nanopartículas de prata, está sendo usado por várias indústrias para construir roupas esportivas. Aquelas roupas esportivas que não sujam e não molham, as pessoas perguntam, professor, mas a roupa que não suja e não molha, como que eu vou lavar? Você, obviamente, você consegue, você vai ter uma recomendação para se fazer a higiene depois. Mas outro detalhe importante é que, além dela não sujar e não molhar, ela também tem nanopartículas de prata que vão matar as bactérias e os fungos que são causadores do mau odor nas roupas. Então, você realmente vai ter uma roupa, você não vai precisar de ficar lavando toda semana. Você pode deixar a roupa lá, ela vai estar sempre limpa e higienizada. Então, isso são tecnologias, são várias incorporações. Aqui é uma empresa americana que já tem a roupa de enfermeiro com nanopartículas de prata. Observe ali, silver é prata. Então, você já tem, isso já é vendido, e isso está sendo muito importante hoje para os hospitais. Essa imagem mostra à direita uma pomada comum, sulfadiazina de prata, e o tempo que demora, observem, depois de 25 dias, você ainda não tem um processo de cicatrização perfeito. Incorporando nanopartículas de prata na pomada, o tempo de cicatrização é muito mais eficiente, o processo de cicatrização é muito mais eficiente para o mesmo tempo observado. Então, nanopartículas de prata têm essa versatilidade, ela pode ser incorporada em diferentes tipos de matrizes. Você já tem uma linha da Samsung de eletrodomésticos, onde a parte de dentro dos eletrodomésticos já tem nanopartículas de prata, seja máquina de lavar, seja ar-condicionado, geladeiras, e isso garante, então, algumas vantagens, como você ter um ambiente mais limpo, onde você, por exemplo, conserva os alimentos dentro da geladeira, já existe isso já. Essa é uma imagem que a gente, professor, tem essas manias, às vezes dá umas ideias malucas, a gente faz e não sabe o que vai dar. No primeiro dia de aula, eu embalei 2 maçãs, junto com um amigo meu do laboratório, o Dr. Sérgio, ele tem uma patente de um plástico com nanopartículas de prata. Falei, Sérgio, vamos embalar uma maçã e eu vou levar isso para a sala de aula no primeiro dia de aula. Embalei as 2 maçãs, um num plástico comum, outro no plástico com nanopartículas de prata. E toda semana a gente ia lá, a maçã ficava lá guardada, a gente ia olhando e fazendo foto. A gente ficou olhando e fazendo foto. Deu 100 dias e esse foi o resultado. O plástico comum, a maçã toda podre já, toda deteriorada. E no plástico com nanopartículas de prata, a maçã perfeita. Isso foi um experimento em sala de aula. Mas você pergunta, qual o impacto disso para a minha vida ou para todos nós? De fato, é criar o que nós chamamos de embalagens inteligentes. Já parou para pensar que a indústria de alimentos tem uma despesa, um gasto ou um prejuízo, melhor dizendo, muito grande com os produtos que vencem na prateleira do supermercado? As empresas têm um gasto, as empresas que produzem alimento têm um gasto absurdo com isso. E se você, então, como é que as empresas fazem para fazer com que o alimento dure mais tempo na prateleira? Enchem aquilo de conservantes químicos, de produtos, para aumentar o prazo de validade, tempo de prateleira. Eu pergunto, há alguma tecnologia na embalagem do biscoito que você compra, da carne que você compra, do macarrão que você compra? Nenhuma. É apenas um plástico com um desenho da marca. Quando a tecnologia for colocada na embalagem,
você vai poder reduzir drasticamente a quantidade de conservantes químicos que são colocados nos alimentos. E por que não dizer que a nossa alimentação mudou muito ao longo dos anos, assim como o índice de câncer na sociedade aumentou drasticamente nos últimos tempos. Antigamente, os mais novos, ter câncer era como se fosse uma doença, meu Deus, por que isso aconteceu? Porque era raro, porque as pessoas se alimentavam saudavelmente. Mas hoje ter câncer é algo comum. Isso gera uma lucratividade imensa para a indústria farmacêutica, que só está interessado, entre muitos outros aspectos, em desenvolver medicamentos para tratamento de câncer, porque sabe que o governo é obrigado a pagar. Então é dinheiro garantido. Então, olha que interessante isso. Uma empresa australiana, RipeSense, criou uma embalagem inteligente. Tem um sensor aqui na embalagem. Fica vermelho, laranjado ou amarelo. Você aí que gosta de pera, eu particularmente gosto de pera com casca dura. Se você parou para pensar, pera é um tipo de fruta que você escolhe pela dureza da casca. Tem gente que gosta de pera de casca dura, outros de pera com casca mole. Então observe, você não fica no supermercado, como aqui no Brasil, lavando a mão nos alimentos. Porque as pessoas fazem isso. Você chega no supermercado, está todo mundo, pega a batata 2 vezes e põe, a pessoa está vindo com aquela mão do metrô, do ônibus, seja de onde for. Você vai ter ali, você fica lá escolhendo e contaminando o produto. A gente diz, lave os produtos, mas lave muito mais porque várias pessoas botaram a mão nele também. A empresa então pensou, por que não criar um sensor na embalagem onde a pessoa olha a cor do sensor, já identifica qual o estado de maturação da fruta, põe no carrinho, leva para casa, seguro, alimento seguro, isso já existe, já é vendido lá fora. Então a gente está discutindo embalagens inteligentes, uma proposta de fazer com que a tecnologia vá para a embalagem e permita que as indústrias de alimentos se preparem para um novo tempo. Nós estamos dizendo que é possível ter tecnologia na embalagem e melhorar a qualidade dos alimentos, sem reduzir o tempo de prateleira. O que falta é investimento e comprometimento dessas empresas em justamente buscar essas evoluções tecnológicas. Isso tudo nanopartículas de prata. Várias aplicações, várias possibilidades. Embalagens inteligentes é um universo muito grande. Agora, para falar de nanopartículas de ouro. O ouro, por mudar de cor, assim como a prata, mas por mudar de cor em relação ao tamanho, é um importante sensor biológico, muito utilizado hoje para tratamento e diagnóstico de doenças. Você pode, isso que eu chamo de uma maneira muito elegante de nanoengenharia, porque você pode colocar na superfície de uma nanopartícula de ouro um anticorpo. Então, essa nanopartícula de ouro, quando injetada na corrente sanguínea, se ela foi colocada na superfície dela, um anticorpo, por exemplo, para reconhecer uma célula tumoral do câncer de mama, ela vai circular no seu corpo e não vai se ligar em nenhuma outra célula, até encontrar a célula do câncer de mama. E depois, por quê, professor? Como que isso é possível? Por um aprendizado lá do ensino médio. Antígeno anticorpo gera especificidade, chave e fechadura. A nanopartícula tem a chave, a célula do câncer é a fechadura. Quando o anticorpo da nanopartícula reconhece ali o mesmo código genético que está na parede celular da célula tumoral, a célula tumoral faz a internalização da nanopartícula de ouro. Eu uso essa frase para dizer que a célula não pensa, a célula é burra, a célula não pensa, ela é inteligente para se multiplicar em uma velocidade muito grande, mas basta que haja esse reconhecimento genético, ela vai internalizar. Observe que eu disse que a nanopartícula só seria capaz de entrar dentro da célula de câncer e não dentro de células sadias. E observem essa foto. Então, circulando no seu corpo, você vai ter aqui um rato que foi programado para gerar um tumor nessa região. As nanopartículas de ouro foram injetadas, as nanopartículas de ouro com o anticorpo encontram a célula do câncer, houve o reconhecimento do código genético, vai haver a fagocitose, a internalização da nanopartícula de ouro, e usando um laser, como os vários tipos de laser que existem para tratamentos dermatológicos, você apenas vai usar um laser. Esse laser faz com que as nanopartículas comecem a vibrar numa intensidade muito grande, produzindo calor. Ao produzir calor, a temperatura aumenta, mas aumenta somente na região do tumor, mata aquela região.
E aí isso se chama terapia fotodinâmica. Eu uso luz para aquecer a célula do tumor e mato. Isso já é provado, já existe em testes muito positivos em animais. Obviamente, para chegar no ser humano, a gente tem aí uma escalada muito grande ainda em termos de ética, até selecionar um grupo de pessoas que fazem isso, que possam ser autorizadas a receber esse tipo de tratamento. Mas testes muito positivos, terapia fotodinâmica, luz aquecendo a célula, matando somente as células do câncer, porque não há nanopartículas de ouro na célula tumoral, na célula sadia, porque a célula sadia tem outro código genético, então tem outro tipo de antígeno, então você não tem isso. Ah, professor, então você está dizendo que no futuro pode não ter mais quimioterapia? Não. Porque a quimioterapia, ela mata as células do câncer, mas também matam as células sadias, a imunidade da pessoa cai, as pessoas perdem cabelo, tudo vocês sabem. Estou dizendo isso. Estou dizendo a possibilidade de ter uma alternativa de tratamento que reduza a concentração e o número de doses que uma quimioterapia atualmente hoje precisa ter. Então, observem as contribuições que isso pode gerar na qualidade de vida das pessoas, que é o mais importante. Lab on chip. Você tem um equipamento pequenininho, onde aqui dentro você usa microfluídica e diversos nanosensores que com uma única gota de sangue, cada nanosensor que tem aqui dentro desse circuito vai diagnosticar um determinado parâmetro da sua saúde. Glicose, colesterol, índice de açúcar, hormônio, tireoide, qualquer coisa que seja. Aí você pensa, qual a importância disso, professor? Completa. Porque hoje você só faz exame de sangue quando você está doente. Ninguém faz exame de sangue. Ah, hoje eu estou de bobs, vou fazer o exame de sangue. Ninguém faz isso. Ah, quero dar uma checadinha no meu colesterol hoje, dou uma passada no laboratório, coleta o sangue. Ninguém faz isso. As pessoas só coletam o sangue quando tem que ver se tem alguma coisa de errado. Lab on chip é um laboratório na sua casa. Você pode acordar de manhã em jejum, uma gota de sangue, analisar no seu celular todas as suas funções, todos os dados que você tem. Isso já existe, já é uma realidade e muda completamente o modo de você cuidar da sua saúde. Como está ali em cima, sua saúde em tempo real. Nanopartículas magnéticas, assim como as nanopartículas de ouro, também vêm sendo muito estudadas para o tratamento de câncer. São materiais muito especiais, porque você controla essas nanopartículas com a aplicação de campo magnético, com o ímã. Elas podem estar na forma sólida, na forma líquida, preparadas justamente também para diagnosticar um câncer. Antes de eu falar do câncer, eu quero citar essa outra alternativa que pode ser que surja no futuro. Quando você toma um medicamento, você toma um comprimido, esse comprimido, se ele tem, por exemplo, 10 miligramas, você deve saber que mais ou menos 2 a 3 miligramas serão a quantidade que de fato vai te ajudar a melhorar. As outras quantidades que estão ali a mais, 70%, 80%, são para considerar as perdas que vai haver no seu corpo. Então você pensa, e se no futuro o medicamento pudesse ser transportado na superfície de uma nanopartícula magnética e com o campo magnético você levar o medicamento ao mais próximo possível do órgão doente? Então, se é para tratar os rins, aproxima dos rins. E eu acompanhei, de fato, da pesquisadora Maiara, lá na USP, um teste onde ela faz isso. O rato, obviamente, vivo, ela injeta nanopartículas magnéticas no rato, põe o ímã na sua coxa direita e olha no equipamento de ressonância magnética, todas as nanopartículas magnéticas estão acumuladas na coxa. Ela tira o ímã do rato, as nanopartículas voltam a circular, elas não são tóxicas até uma determinada concentração, e aí os rins, o fígado digerem a nanopartícula e o rato continua vivo, tudo certinho. Isso se chama indução magnética. Eu posso transportar o medicamento para aquela região do corpo. Isso muda bastante uma visão de tratamento no futuro. As nanopartículas magnéticas, assim como as nanopartículas de ouro, também são possíveis de se colocar os anticorpos aqui na sua superfície e fazer com que elas circulem no corpo humano procurando a região onde está localizado o tumor. Só que na nanopartícula de ouro a gente usa luz. Nas nanopartículas magnéticas a gente usa campo magnético. Qual campo magnético, professor? Aquele mesmo equipamento de ressonância magnética que você usa no hospital. Aquele campo magnético, você gera um campo magnético alternado, aqui e aqui, aqui e aqui, a nanopartícula fica o tempo inteiro tentando ir para um lado para o outro. Nesse movimento,
ela gera calor por atrito, aquece a célula tumoral, porque ela está dentro da célula tumoral. Isso se chama magnetohipertermia, usando o aumento da temperatura com campo magnético. Aqui, o tumor, mostrando o contraste. Além delas matarem, quando o rato colocado dentro do equipamento de ressonância magnética, você consegue enxergar que as nanopartículas estão nessa região, porque elas geram esse contraste. Isso se chama diagnóstico e tratamento junto, teranóstica. Você faz o diagnóstico, você localiza onde está o tumor e faz o tratamento, porque você depois usa as propriedades dela para matar o câncer. Essa foi uma questão do Enem, em 2016. Está aqui, ó, linda questão. Tem um texto maravilhoso, diz assim: a magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura usando nanopartículas magnéticas. A elevação da temperatura descrita ocorre porque, letra B, o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem e transferirem calor por atrito. Questão do Enem, 2016, brilhante, exatamente, mostrando como é que o Exame Nacional do Ensino Médio está conectado com o que a nanotecnologia também está fazendo. Eu sempre digo, pontos para o INEP, para a proposta de trazer esse tema e associar a questão à física, porque no fundo a questão era física. Você usa o campo magnético alternado, você fica fazendo as nanopartículas girarem ou se movimentarem, transferirem calor por atrito. Essa foi a área de pesquisa do meu doutorado, nanotecnologia na exploração de petróleo. Tudo que se explora de uma reserva de petróleo representam apenas 30% de tudo que é possível de tirar lá de baixo. Outros 70% ficam intacto dentro do reservatório. A nanotecnologia estuda hoje pegar um pedaço dessa fatia de tudo que está lá embaixo. Você vai ter ali a possibilidade de injetar nanopartículas dentro do reservatório de petróleo e, com isso, tentar aumentar a produção. Observem que essas são fotos durante até mesmo meu estudo de doutorado, lá no Instituto de Geociências da USP. Observe que isso que você está vendo aqui é um canal poroso com petróleo dentro. A escala aqui está em microns, então isso é um canal micrométrico. A nanopartícula é no mínimo 1000 vezes menor do que o tamanho desse canal. Então elas passam livremente, facilmente, pelo canal poroso onde o petróleo está acumulado. E elas poderiam então, como mostra essa imagem, ao entrarem num canal, empurrar o petróleo e fazer com que se consiga se extrair muito mais do que é possível fazer hoje, usando água do mar, por exemplo, uma mistura de componentes químicos que são injetados. Isso está muito forte na Universidade do Texas, na Universidade de Rice, na USP tem, lá na UFRJ tem, muitas coisas sendo realizadas nessa área e chama bastante atenção. Se as nanopartículas magnéticas podem se misturar ao petróleo, por que não criar, então, nanopartículas magnéticas para remover mancha de petróleo do mar? Uma empresa já se observou isso e já lançou essa tecnologia. Observem aqui um derramamento de petróleo em ambiente controlado, uma esteira magnética, a nanopartícula aglutina as manchas de óleo e a esteira magnética remove tudo da superfície. Como o óleo é menos denso, ele fica na superfície da água do mar e você então consegue. Derramamentos ambientais são questões muito graves, porque você impede a passagem de luz, questão de oxigênio, você mata a vida marinha importante ali, aquela biota aquática que fica mais na superfície, que depende da luz. Então você tem aqui uma proposta aqui. E por fim, falar das nanocápsulas e nanoesferas, que são estruturas muito pequenas, poliméricas, de polímeros biocompatíveis, onde você pode colocar o fármaco, o medicamento, que tem aquele princípio ativo no interior dessas cápsulas de tamanhos nanométricos. Isso melhora muito o efeito, reduz também, melhora a biodisponibilidade, reduz os efeitos colaterais, minimiza a toxicidade. Tem gente que é alérgico a diversos medicamentos e também o número de doses e aplicações. Observem aqui, quando a sua cápsula tem ali o medicamento no seu interior e quando ela chega ao seu estômago com a água e o pH, ela vai lentamente se rompendo e liberando gradativamente o medicamento no seu corpo. Quando você toma um medicamento de 8 em 8 horas, cada dose dessa representa um intervalo de tempo. E você tem que tomar de 8 em 8 horas para você sempre ficar com a concentração nessa faixa verde, que é a faixa terapêutica. Aqui tem eficiência. Com uma única dose, porque vai sendo liberado lentamente,
você vai ter uma única dose substituindo várias outras doses do equipamento, ou seja, você reduz a concentração, o número de doses, os efeitos colaterais, a toxicidade, isso já existe. Você tem os medicamentos na forma normal e já na forma nanoencapsulado. Obviamente que na forma encapsulado é mais caro, mas já existe, a indústria farmacêutica se prepara para trazer muitas outras versões de medicamento dessa forma, onde o princípio ativo está sendo transportado dentro dessas nanocápsulas que não fazem mal, são biocompatíveis, perfeito, uma tecnologia promissora. Você compra hoje também, já na prateleira de loja, os nanocosméticos, que é exatamente igual aos medicamentos, só que do lado de dentro você não tem um princípio ativo para tratar uma doença, mas sim você tem um princípio ativo para fazer regeneração celular, cremes anti-idades. Você então põe ali o princípio ativo que gera esse rejuvenescimento celular, e a grande vantagem desses nanocosméticos, ou dos cosméticos encapsulados, é que eles penetram mais profundamente na pele, eles chegam às camadas mais profundas, então a regeneração é de baixo para cima. Quando você passa um creme tradicional na sua pele, ele apenas absorve até um certo ponto. Ele não tem essa eficiência de ir mais profundo. Então, isso gera uma nova proposta. Existem várias empresas hoje que já fazem isso daí. As janelas que são autolimpantes. Aqui você tem a poluição, a sujeira do ar gruda na janela, a luz solar, a luz UV degrada, quando chove a janela limpa. Isso já existe e isso abre uma nova possibilidade para a construção civil. Célula solar que você está vendo aqui não é de silício, tá bom? Célula solar de silício não é transparente como essa, e muito menos decorativo. O silício tem uma questão ambiental de exploração muito grande. Aqui você observa que essas células solares são feitas de nanopartículas de dióxido de titânio, são células fotovoltaicas que transformam energia solar em eletricidade. Então, se você pensa em vidros autolimpantes, você também olha para essas células solares, você entende as construções inteligentes que já existem ao redor do mundo. Do lado de fora, um vidro autolimpante, não precisa de um cara estar içado no andaime a 20 andares com um rodinho limpando o vidro é autolimpante, só esperar chover que o vidro vai limpar, e atrás do vidro uma célula solar gerando energia. Então, você não pode hoje, num prédio grande, colocar placas de silício do lado de fora do prédio para tentar captar energia, não existe. Placa de silício não ia deixar entrar luz e ia gastar muito com energia elétrica para iluminar a parte de dentro. Mas com essa proposta você tem um vidro transparente, do lado de fora ele é autolimpante, do lado de dentro célula solar, então você tem essas construções inteligentes que vão acontecer. E os dois últimos slides, só para dar uma pincelada para os amantes da informática, no ano de 2000 lançou o Pentium 4. Foi uma revolução. Quem é aqui do mundo sabe disso. Nossa, a Intel fabricou o Pentium 4, que isso, o processador mais rápido do mundo. Ele tinha apenas 42 milhões de transistores só. E por isso ainda era um dos mais rápidos naquela época. 42 milhões de transistores. Quanto mais transistor, mais rápido o processador. Moore, ou Lady Moore, tanto faz, é um dos fundadores da Intel. Esse cara previu que a cada 2 anos você conseguiria dobrar o número de transistor dentro dos processadores. Os processadores eram grandes e ao longo do tempo eles foram se tornando cada vez menores. Hoje, isso daqui é dado de 2015, um pouco desatualizado, mas você tem transistor de 16 nanômetros ali dentro. Então, o que antes era chamado de microeletrônica, agora é chamado de nanoeletrônica. O que cria um transistor com espessura, com espaçamento de 500 nanômetros. Esse é o seu celular. A IBM hoje faz transistor de 5 nanômetros. Você põe bilhões de transistor dentro de um processador, bilhões. Dentro de um processador, alguns centímetros quadrados, você põe bilhões de transistor. Então, o seu computador se torna muito mais rápido. Esse é o passo rumo à nova era da eletrônica, as telas flexíveis, você vai ter os componentes cada vez menores, chips, tudo isso já é realidade, já no sentido da miniaturização, os componentes eletrônicos flexíveis, o seu celular daqui a pouco vai ter essa versatilidade de se deformar, de dobrar,
não podem aguardar por isso. A única coisa ainda, precisa de uma evolução na bateria, mas telas que são capazes de serem dobráveis ou finas, isso já é uma realidade. Bom, basicamente esse é um pouco da minha mensagem hoje para vocês. Eu tenho, ao longo de todo esse tempo, já desses anos, um desejo de pensar que quanto mais se fala da nanotecnologia ou da importância disso na educação, eu sei que eu estou dando passos no sentido de contribuir para a melhoria da educação no Brasil. E esse é um fator importante, porque se todos nós tivermos um pouco dessa visão, dessa responsabilidade social, a gente consegue deixar aí algumas sementes plantadas. Oferecer novos caminhos para o ensino, quebrar os muros, quebrar as barreiras que separam a química, a física, a biologia. E quando você fala de nanotecnologia, como essa 1h10 que nós estamos aqui, você fala de nanotecnologia, você percebe que você fala de múltiplas áreas do conhecimento. Você integra nanopartícula, física, tratando câncer, criando novos materiais. Então, quando a proposta de levar isso para a educação básica, oferece sim novos caminhos para isso. E por que não? A gente, quando tem responsabilidade social e se propõe a fazer por amor e por vocação para a educação do Brasil, a gente também se propõe a fazer a diferença para o futuro do nosso país. E esse é um pouco do nosso desejo. Como motivação, criar mais materiais didáticos para o ensino da nanociência. Nós estamos esse ano com uma proposta de criar cursos de capacitação de professores. Nós estamos aí agendando um curso para julho, gratuito, onde a gente quer trazer professores de escolas públicas e também de escolas privadas, professores que já estão em sala de aula, e fazer um workshop para eles se capacitarem e depois criar alguma atividade extracurricular nisso. Além das palestras de divulgação que a gente vem fazendo. E essas experiências do projeto Ensinando vêm fortalecer e dar credibilidade para a possibilidade de você capacitar professores. Já são 3 anos dentro de sala de aula, dentro das escolas, trabalhando com o ensino médio, para poder dizer depois aos educadores que, sim, é possível ensinar nanotecnologia, explorar esse tema e criar nos estudantes uma nova perspectiva sobre a relação ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Eu tenho usado isso, criar um movimento de popularização da nanotecnologia nas escolas. Por que não? Isso é possível e é assim que a gente amplifica essas vozes e essa fala de dizer que é importante a gente abrir espaço para a inserção de temas contemporâneos como a nanotecnologia dentro da educação básica. Eu quero agradecer o convite da editora Blucher. Obrigado, Moni. Agradeço a todos por mim. Agradecer. Esse é o professor Henrique Thoma. A minha história se passa pelas oportunidades que esse grande homem deu a mim e me confia, principalmente. Eu tenho dito isso. Essa palestra de hoje era para ele estar aqui, mas ele tem uma viagem marcada para Dubai, então ele não ia conseguir vir, pediu, por favor, vai para mim, a gente precisa falar um pouquinho de nanotecnologia e trabalhar isso lá, naquele tema na Feira do Livro, um convite que a Blucher havia nos feito, não podia deixar, então, de corresponder. Eu quero também agradecer ao Instituto de Química pela minha história e agradecer a minha nova casa agora, o Mackenzie, onde a gente está também levando umas ideias novas, super bacanas para lá, e tenho certeza que é o caminho de uma história muito bonita e de grandes oportunidades lá dentro. A vocês que estão aqui, o meu imenso muito obrigado, às minhas alunas que vieram, os meus alunos que vieram de lá do Mackenzie para cá, a todos vocês que estão aqui na feira, sejam alunos da Unesp, eu fico imensamente feliz por vocês reservarem um tempo e terem se sentido curiosos a tentar entender o que nós íamos falar nisso. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.